Vamos começar agora a olhar nosso stack de produtos e como vocês vão poder gerar negócio, fazer implementações de sucesso com a plataforma Microsoft. Pode passar para o próximo slide, por favor. Vocês viram o vídeo da Zava, né? A Zava vai ser o nosso exemplo durante a manhã de hoje, como um exemplo, uma empresa irmã, né, que a gente quer inspirar, quer gerar uma visão de tecnologia para o futuro, que vai ajudar vocês também a posicionar, poxa, onde eu tenho oportunidade de negócio, onde eu tenho oportunidade de implementação de serviço e venda de software. Para isso eu vou chamar ao palco dois engenheiros de solução da Microsoft. Pode passar o slide, por favor? Vou chamar o Leandro e o Jorge, que vão fazer aqui vão interpretar vários papéis. Eles são funcionários da Zava, eles são executivos da Zava, desenvolvedor, marketing, eles são multi-meios. Né? Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos lá? Vamos lá. Hoje eu estou como gerente de marketing da Zava. Então, conheçam o gerente de marketing da Zava, o Leandro. Manda lá, Leandro. Bom, eu estava alguns minutos ali atrás e eu recebi uma mensagem importante. A gente tem que apresentar um plano estratégico de lançamento do Zava Core, nosso novo produto inteligente, nosso novo tecido inteligente dentro do portfólio da Zava. E para isso, eu começo meu dia geralmente interagindo dentro do Copilot. Aliás, como a Priscila mencionou, o Copilot é uma ferramenta poderosa para ajudar-nos na produtividade e como funcionário eu quero ser mais produtivo e entregar mais para o negócio. Então, eu vou começar mostrando aqui como que eu costumo trabalhar no Copilot. E no caso da Zava, a gente tem esse produto super tecnológico, a gente está falando de um produto realmente inovador. A tua tela está com uma tela errada ali. Tá na demo. Ok, calma aí. Aí, tá voltando. Eu vou falar de Fabric, mas isso vai ficar no final. Bom, primeiro eu quero focar no Copilot. Então, eu preciso entender hoje como que está a minha indústria. Eu preciso entender os últimos acontecimentos, eu preciso entender como estão os meus competidores. E para iniciar isso, eu vou utilizar o Copilot 365, né? Eu vou utilizar um modelo GPT 5.2. O que eu quero aqui é ter um insight rápido sobre o que aconteceu na indústria nas últimas 2 semanas e como que isso afeta o nosso produto, o nosso Zava Core. Eu vou pedir para o Copilot, eu vou mandar o prompt, né? E vou esperar ele trazer algumas informações aqui. Marqueteiro antes tinha que ficar lendo relatório, a gente ficava lendo relatório do caso de tecnologia do Gartner, do IDC, a gente ainda lê, mas hoje em dia o Copilot vai e resume tudo pra gente. Exatamente, e olha só que interessante, o Copilot está trabalhando com uma camada inteligente por trás, chamada WorkIQ. WorkIQ é um conjunto de 3 elementos, dados, memória e inferência. E quando a gente aplica esses 3 elementos no nosso negócio, automaticamente a gente consegue já obter insights muito relevantes. No meu caso aqui, eu já consegui obter algumas informações relevantes no cenário do nosso concorrente. A gente tem um concorrente chamado Nanoflex, a gente vê que a indústria está em ascensão, então muitos investimentos estão previstos e existem algumas outras estratégias que a gente pode pensar em como posicionar melhor esse produto. Mas isso ainda não é o suficiente para a gente apresentar a estratégia na reunião de board, eu preciso de mais detalhes. E o WorkIQ, sendo uma camada inteligente, ele consegue me fornecer agentes, sugerir agentes para eu utilizar. Então ele encontrou um agente disponível dentro do nosso stack, um agente que foi desenvolvido pelo nosso time, chamado Competitive Tel, mas eu não vou usar esse agente, eu vou usar o agente de Research do M365. E o agente de Research ele vai me ajudar a ter informações mais concisas sobre o negócio em si, e para esse agente funcionar, eu preciso fornecer um pouco mais de contexto. Então como que a gente vai começar a trabalhar aqui? Eu vou fornecer alguns insights, eu vou fornecer meu prompt, né? Então o que eu vou pedir para ele fazer é basicamente, eu passei aqui rápido, mas não sei se vocês notaram, estou utilizando o Cloud, já está disponível no agente. Fazendo o modelo lá em cima, né? Também Exato. no upload, né? Então, Exato. podemos escolher diferentes modelos, né? Exatamente, eu não consigo trabalhar com diferentes modelos aqui dentro. E nesse caso eu vou fornecer um prompt, onde eu quero pedir uma análise mais detalhada, eu quero informações mais concisas de benchmark, preciso entender como que o meu produto se compara com o meu competidor. Eu vou utilizar o Cloud justamente porque ele tem essa facilidade de me fornecer informações gráficas, um detalhe mais aprofundado do tipo de análise que eu preciso. Você vai analisar, vai adicionar contexto ali, né? Exatamente. Você colocou ali as especificações técnicas do produto e a proposta de valor. E a também, proposta né? de valor que a gente desenhou 2 semanas atrás em relação ao Zava Core. Quando a gente coloca contexto, o agente ele consegue trabalhar muito melhor. Então eu vou colocar a proposta de valor em Word e as especificações técnicas em Excel.
Geralmente todo marqueteiro tem seus modelos, né? Como o mercado vai se comportar, como compara com o concorrente, joga tudo no researcher, dá contexto para ele e ele faz o resto. Exatamente. E aqui a gente já vê uma informação interessante. Quando a gente está delegando uma tarefa para alguém, geralmente aquela pessoa quer confirmar o que a gente quer. Ela quer ter mais detalhes para qual caminho a gente quer seguir. E o agente não é diferente. Ele me pediu aqui para confirmar algumas informações. Eu vou pedir para ele focar principalmente na posicionamento estratégico de mercado. Eu vou pedir para ele manter informações concisas e eu vou pedir para ele direcionar toda essa pesquisa, né, e toda essa análise com o público executivo, porque afinal a gente precisa apresentar isso na reunião de board daqui uma hora. Vou pedir para ele gerar e aqui ele já começa a trabalhar. Edu, como esse prompt, como esse agente ele é um pouco mais aprofundado, ele vai fazer mais pesquisas, alguns minutos atrás eu rodei esse mesmo prompt e eu deixei aqui em outra tela para a gente ver como que é o resultado disso. Bom, tá dando um delayzinho, mas acho que apareceu. Boa. Bem, aqui para vocês entenderem, ele me trouxe algumas informações interessantes, então eu consigo ver como que foi o método de pensamento, como que foi a cadeia de pensamento que a gente seguiu. Então, quando a gente clica aqui nos detalhes para entender como que esse agente ele processou essas informações, eu consigo entender todos os caminhos que ele seguiu, quais foram as fontes de dados que ele buscou, como que essas fontes elas se relacionam e como que ele organizou a cadeia de pensamento. Isso é muito interessante porque eu consigo agora, nos próximos prompts, pensar melhor num prompt estratégico para me ajudar a ter resultados mais eficientes. Legal. Aqui ele já me trouxe essas informações e a gente tem já o resultado da análise, mas eu não consigo apresentar isso para o board, certo? Quando a gente olha em board, o que geralmente o pessoal gosta? O que o pessoal quer ver? Gráfico? PowerPoint, né, pessoal? PowerPoint na veia. Liderança eu gostei disso. Colocar no PowerPoint. Então eu vou pegar o mesmo contexto que eu obtive, eu vou abrir o Copilot dentro do PowerPoint e vou fornecer esse contexto para que ele me forneça ali, para que ele me traga ali a apresentação para a gente apresentar logo. Então, eu vou especificar aqui, passar o mesmo contexto, os documentos que a gente usou até então, e eu vou pedir para o Copilot do Microsoft, do PowerPoint, me fornecer um deck completo, né, com o valor que a gente traz aqui dentro da estratégia. Parece um cenário meio que não acontece, mas acontece. Às vezes a gente tem muito pouco tempo para montar uma apresentação de plano de negócios, né, uma proposta para cliente. Aqui os cenários são bem amplos, né? Exatamente. Olha só que interessante. Apesar de eu estar trabalhando com um copiloto, ele não é responsável por fazer tudo. Ele me dá autonomia, ele me dá a liberdade de escolher os melhores templates, de escolher a melhor cor que eu quero. Então eu consigo organizar a ordem dos slides. E eu consigo aqui, nesse caso eu não sou muito bom de design, então eu vou adicionar todo o template que a gente tem da marca Zava e vou colocar algumas imagens da própria biblioteca do Microsoft 365. Vou pedir para ele criar. Vai produzindo os slides, né? Ele vai produzir os slides vão ser gerados e aqui eu consigo já ter um resultado final do que seria a minha apresentação e de como que a gente precisa apresentar isso para o board. Muito bom. Bom, precisa realizar isso aí, né? A estratégia está pronta, né? A gente está pronto para apresentar essa estratégia, mas acho que a gente vai ser cobrado por outras coisas além disso. Então a gente precisa de fato executar esse plano de lançamento. Por isso que eu trouxe um analista de marketing, Jorge, para ajudar a gente a... Você só faz o plano, né? Quem bota no ar é o Jorge. Exatamente. Na verdade, nem o Jorge. Eu acho que ele vai mostrar algo a mais aí, algumas tecnologias que ele usou para acelerar esse processo. Vamos lá. Bom, Leandro e Edu, deu certo o plano de vocês, eu já recebi aqui um e-mail. Computador, por favor. Vou botar no computador. A gente tem vários computadores aqui, pessoal. Vários cenários. Computador 2, na verdade, desculpa. Aí, Agora foi. Bom, pessoal, como eu estava falando, a apresentação de vocês deu certo. Eu já recebi aqui por e-mail da diretoria a aprovação do lançamento do Zava Core. E a diretoria me pediu para a gente criar o plano de lançamento do Zava Core. E olha só que legal, aqui eu também já recebi no meu Microsoft Teams, aqui, todo o plano já construído, detalhado por fase, com as atividades, com as pessoas que têm que executar cada uma das atividades e o deadline, né? Talvez você está pensando assim, não, Jorge, você fez alguma mágica aí, tem alguma coisa que eu não estou vendo aí atrás. E de fato, aqui a gente utilizou uma tecnologia da Microsoft
o Copilot Studio, tá? Para criar um agente, e esse agente aqui, ele foi ativado a partir do momento que eu recebi o e-mail. Tá? No momento que você recebeu a aprovação do lançamento por e-mail, ele já ativou o agente para poder fazer o outline do plano todo. Só um minutinho, só. Agora atualizou. Legal. E esse agente que eu criei aqui no Copilot Studio, tá? Eu como analista de marketing, não penso sobre construção de agentes, mas usando a própria interface do Copilot Studio eu consegui criar, porque é muito fácil, muito usual. E ainda mais com o apoio do Microsoft Learning, eu consegui criar esse agente rapidamente aqui, tá? Uma das coisas que eu defini nesse agente é qual modelo que eu quero utilizar, tá? Então, como o Leandro teve a opção de escolher outros modelos ali, a gente também tem essa opção aqui no Copilot Studio. Então, por exemplo, aqui tem os modelos do OpenAI, tem o Cloud da Anthropic disponível no Copilot Studio também. Eu defini aqui um trigger, tá? Então, o trigger desse meu agente aqui é quando eu recebo um e-mail. Então, o agente não precisa necessariamente ser ativado através de uma mensagem, mas através de eventos de sistema, como um e-mail, por exemplo, tá? Eu defini uma instrução aqui para ele, que eu quero que ele monitore a minha caixa postal, e uma vez que cai um e-mail lá, eu quero que ele comece a trabalhar nesse meu plano, tá? E ele me mande perguntinhas. Eu conectei algumas fontes de conhecimento aqui, por exemplo, análise de competidor, então ele já leva tudo isso em consideração, né, quando o meu agente executa, tá? E também conectei algumas ferramentas aqui que ele utiliza durante esse processo de geração do meu plano. Mas o que está faltando, que eu preciso criar, que o Leandro pediu, é a nossa estratégia de go-to-market. E para fazer isso, eu preciso de algumas informações que eu não tenho nesse momento desse meu agente. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma ferramenta para dar mais poder para o meu agente, para ele poder buscar informações de outros lugares. Eu vou clicar aqui para adicionar uma ferramenta. Tá? E o Copilot Studio tem suporte para vários tipos de ferramentas. Então, a gente tem lá desde um agente chamado um outro agente, a gente tem ferramentas do tipo prompt, onde eu dou uma instrução do que eu quero que ele faça, e também ferramentas que vêm desse protocolo MCP, o Model Context Protocol. É um protocolo que a gente tem praticamente um ano no mercado, que permite a gente conectar ferramentas, né, APIs, sistemas, nos nossos agentes, para que nossos agentes possam utilizar. Isso para vocês, parceiros, é uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque vocês conseguem rapidamente, né, integrar sistemas legados ou novos sistemas rapidamente nesses agentes. Eu vou pesquisar aqui no nosso catálogo se a gente já tem algum servidor MCP para conectar no Dynamics, que é o RP aqui da Zapa, tá? Vou pesquisar aqui. E a gente tem aqui uma ferramenta que permite a gente conectar no Dynamics. Então pode ver que é o servidor MCP aqui. Vou adicionar ele no meu agente aqui. Vou colocar um nome para esse meu servidor MCP, esse meu agente aqui, né? SKU Pricing, o componente dele, é justamente para simbolizar que é um servidor MCP que vai ser utilizado para esse propósito, buscar essas informações de preço. Vou salvar. Vou voltar aqui e vou adicionar uma outra ferramenta agora. Porque o meu agente ainda não consegue criar o meu plano de go-to-market. Vou adicionar agora uma ferramenta para ele poder fazer isso. Vou adicionar uma nova ferramenta, mas agora do tipo prompt. Vou clicar aqui. Vou fornecer o prompt do como é que eu quero que ele faça, né? Quando essa ferramenta for executada, o que ele é para ele fazer. Então, ele está dando uma instrução para ele gerar, né, esse plano de go-to-market com um documento para mim. Vou adicionar essa ferramenta aqui no meu agente. Adicionei. E eu consigo aqui mesmo, dentro do próprio Copilot Studio, eu consigo interagir com ele, né, para fins de debug, por exemplo, troubleshoot, enfim, validação do meu agente que eu construí. E eu vou aproveitar aqui e vou pedir para ele executar e gerar meu plano de lançamento. Tá? Vou mandar um prompt para ele. Vou pedir para ele executar. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que eu já consigo acompanhar a execução desse meu agente. Então, a primeira ferramenta que executou foi a ferramenta que eu acabei de adicionar. Então, ele foi lá no Dynamics, buscou essas informações através do protocolo MCP, fez uma chamada com uma API, trouxe para cá, e isso tudo serviu como contexto para o meu agente poder trabalhar. E o que ele fez? Ele gerou um documento Word e salvou para mim lá no SharePoint. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver esse documento Word aqui, já com a nossa estratégia de go-to-market, salvo lá no SharePoint, lá, que pode ser utilizado. Muito bacana, hein? Imagina as possibilidades, pessoal. Fintechs aí querendo criar produtos cada vez mais rápido, indústria querendo criar variações de produto, muitas vezes precisa conectar todas as fontes de dados da empresa, muitas vezes você consegue aqui encurtar o ciclo entre o planejamento de produto e entrega na ponta. E a oportunidade para você está em criar exatamente essas ferramentas, conectar essas partes todas. Mas só o go-to-market, ele é de fato um documento interno, né? A gente está detalhando como a gente vai para o mercado. Como agora a gente vai lá e expõe isso para o cliente? Oi, Edu. Então, um dos itens que a gente tem na nossa estratégia de go-to-market é criar uma landing page que usava Core, tá? E agora eu vou mudar de chapéu. Eu estava até então com o chapéu de analista de marketing, agora eu vou ser o papel que eu amo ser, que é ser desenvolvedor. Agora sim. Agora sim. O que acontece? Quem é dev aqui? Devs, levantei o braço. Muito bem, vários devs na classe. Legal. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar esse texto aqui da estratégia de go-to-market. E agora eu vou para uma ferramenta que, imagine todos os desenvolvedores aqui devem utilizar no seu dia a dia, que é o Visual Studio Code.
Nesse meu Visual Studio Code aqui eu já tenho instalado o GitHub Copilot, tá? Então eu vou dar uma instrução para ele do que eu quero que ele crie para mim. Vou dizer para ele que eu quero criar uma landing page para usar o Java Core. E vou dizer para ele que informações que ele tem no contexto além daquilo que eu forneci para ele, né? Que é o quê? Que é o nosso plano de go-to-market. Vou adicionar aqui e vou executar o meu agente aqui. Olha só que interessante, o GitHub Copilot ele tem vários modos de trabalho. Um dos modos de trabalho é o modo agente, que é o modo que eu estou utilizando nesse momento, e é onde que eu dou permissão, eu dou poder para ele poder ler, gravar arquivos da minha máquina, executar comandos, fazer uma série de coisas da minha máquina. E dessa maneira que ele vai criar a landing page da Java Core. Tá? Mas existem outros modos de trabalho, como por exemplo o modo ESC, que posso utilizar para fazer perguntas sobre o meu código-fonte, por exemplo. Tá? Vou continuar no modo agente aqui, tá? E para ele criar a landing page da Java, ele precisa também ter informações do branding, né? Dos guidelines, como tem que ser as cores da Java, todas aquelas informações. O Leandro, né, acabou usando as imagens lá no PowerPoint, mas a gente também precisa disso aqui no GitHub Copilot. E para isso, o GitHub Copilot ele já tem, né, built-in dentro dele essa funcionalidade e alguns outros arquivos específicos para incorporar esse contexto dele. Nesse caso aqui eu tenho um arquivo Markdown, que tem algumas informações de design, tá? E eu vou pedir para vocês perceberem que uma das informações que ele tem aqui na linha 130 é que o fundo precisa ser escuro, tá? Então essa informação já está salvada no GitHub Copilot, né? E ele vai utilizar isso durante a construção do nosso código. Eu também tenho, da mesma maneira que eu tenho lá no Copilot Studio e lá no Microsoft Visual Copilot, a opção de escolher outros modelos. Então aqui a gente tem os modelos OpenAI, os modelos Anthropic, por exemplo, tá? E além disso, eu também tenho o GitHub Copilot disponível no site do GitHub. Tá? Então agora eu vou lá para o browser, lá para o Microsoft Edge, lá, aqui eu estou lá no site do github.com/copilot, tá? E o problema que a gente tem na Java Core, na Java, é que a gente tem alguns problemas de performance. O pessoal tem reportado algumas situações, né? E o que eu fiz? Eu perguntei para o GitHub Copilot dar uma explorada no nosso código e ver o que dá para fazer para melhorar a performance. Ele já rodou uma sessão aqui para mim, tá? Então ele já analisou o nosso código aqui. A página da Java é feita em Python. E ele já analisou aqui e já fez uma série de sugestões aqui de melhorias que pode fazer em alguns arquivos para falar com o storage, para fazer com o storage account, uma série de coisas que ele me sugeriu. Tá? E se eu quiser, né, ele já criou inclusive para mim um pull request, e eu como desenvolvedor, se eu entender que aquelas atualizações fazem sentido, não vão comprometer nada no meu ambiente, posso vir aqui aprovar esse pull request e ele vai seguir a minha esteira de DevOps e no momento isso vai estar em produção, resolvendo rapidamente nosso problema de performance. Tá? Voltando agora lá para o GitHub Copilot, tá? Ele está me perguntando se ele pode abrir o site que ele criou, tá? Porque, como eu falei, né, a gente dá permissão para ele, a gente é o piloto, ele é o copiloto, está ajudando a gente, né? Então eu vou dar permissão para ele, ó, eu quero ver realmente o que você criou. Ele vai mostrar que vai abrir o browser para a gente poder ver a landing page que ele criou para a Java Core. Vocês podem ver que o fundo, né, ficou escuro, então ele seguiu aquele guideline que a gente tinha definido naquele arquivo Markdown, e com isso rapidamente a gente criou, né, conseguiu executar um item na nossa estratégia de go-to-market, que era essa landing page. Não só pano de fundo, né? Já traz todas as informações que estavam no plano de lançamento, isso economizou tempo no passado. A gente tinha que pegar isso, chamar a agência, fazer um briefing, a agência ir para casa, fazer um planejamento, voltar, validar o briefing com a gente, fazer a reunião, montar o site. Hoje você consegue acelerar drasticamente esse processo, a partir do desenvolvimento até você colocar na hora. Muito legal. Essa é uma experiência clássica que a gente consegue reinventar a experiência com o cliente, mas eu acho que tem algo que a gente consegue fornecer ainda mais para aproximar a nossa relação do Java com o cliente, certo? A gente está falando de oferecer para o cliente a oportunidade de ele personalizar algo que ele queira dentro do nosso website, dentro do nosso produto, criar um produto que tenha a cara dele. Então, como que a gente poderia fazer isso, Jorge? Legal. Agora eu vou mudar para outro produto agora, a gente vai falar de Microsoft Foundry. Tá? Computador 2. Vou fazer para a gente correr aqui para a última vez. Agora eu estou no Microsoft Foundry, tá? E a gente criou um agente chamado Maya. A Maya é um agente que vai nos ajudar a gente poder customizar as camisetas da Java Core. Então se a pessoa quiser colocar algum logo, né, a gente vai conseguir interagir com ela via voz, tá? Então eu vou ligar para a Maya aqui para ela poder ajudar a gente. Hi there. Great to see you. I'm here to help with tasks like analyzing and editing images, especially for things like logo design on apparel and much more. What can I do for you today? Oi Maia, eu quero criar uma nova camiseta da Java Core, mas eu tenho uma ideia de um logotipo em mente. Eu tirei uma foto de uma garrafa d'água que eu gosto bastante. Você poderia dar uma olhada nessa imagem, analisar e ver o que dá para fazer com ela? Show me what you've got. Go ahead, capture that image. Eu vou escolher aqui agora a imagem que eu tirei. Once you select the image, that sleek matte black water bottle, accented with a polished silver band, is bringing major modern and minimalist energy. Love it. Legal, vocês podem perceber que o modelo teve a capacidade de identificar que é uma garrafa, ela é preta, ela tem que estar em cromado, né? Isso é uma funcionalidade da inteligência artificial, tá? E agora eu vou pedir para ela fazer a customização que eu quero.
Legal, Maia. Eu estou pensando que a gente poderia usar esse logo dessa garrafa da água no centro de uma camiseta vermelha da Zavacor. E eu quero que essa garrafa tenha um estilo de cartoon. Tá? O nosso time aqui, o Leandro, a gente tem um nome de time aqui que é o Tourist Kickers. Eu queria que você colocasse esse nome embaixo da garrafa centralizada. Tá? Eu queria que esse logo realmente se destacasse na camisa. Você consegue fazer isso para mim? Firing up the design engine. Let's craft your masterpiece now. Done. Your Zavacor shirt is ready. You're officially a designer now. Aqui um parênteses, né? O modelo não alucinou, quem alucinou foi o time, né? Uma camiseta com uma garrafa, realmente é super criativo. Mas a ideia é permitir que as pessoas possam inovar, criar, né? Expandir a mente. Aqui foi uma foto, uma garrafa de propósito para mostrar que aqui não há limites para ambição humana, né? Você pode fazer o que você quiser, né? É de brincadeira aí, até dentro de uma equipe ou um cliente poder personalizar um produto. Muito legal. Perfeito. Eu vou me despedir agora da Maia para mostrar um pouco para vocês o Microsoft Foundry. Maia, ficou excelente essa camiseta, adorei muito. Muito obrigado pela sua ajuda, tá? You're all set. Thank you. And hey, if your team needs kicks, check out the Zava Torque Flex soccer cleat. Go ahead, complete the look. Bom, pessoal, agora esse agente foi criado no Microsoft Foundry, tá? E o Microsoft Foundry é a nossa plataforma de IA no geral, tanto IA generativa quanto IA clássica, tá? Mas eu também consigo criar agentes, como vocês acabaram de ver, tá? Esses agentes precisam de modelos, tá? Hoje a gente tem, dentro do Microsoft Foundry, mais de 11 mil modelos disponíveis, OpenAI, DeepSeek, os modelos Anthropic, modelos da Cohere, vários parceiros da Microsoft, tá? Então tem uma afinidade muito grande de modelos e também funcionalidades para ajudar vocês a escolherem os melhores modelos, tá? Para vocês poderem utilizar, tanto numa ótica de performance, de custo, de acurácia. Então o que não falta é modelo hoje dentro do Microsoft Foundry, tá? E além disso, a gente também tem o Agent Service, que foi o componente que eu utilizei para criar a Maia, tá? E o Agent Service também é uma ferramenta para criar agentes, tá? Mas ao contrário do que eu falei tudo, o Agent Service é um cenário Pro Code. É para aquele cenário onde vocês querem ter realmente uma customização, uma flexibilidade, um maior controle de como ele funciona. Mas da mesma maneira, eu seleciono o modelo, que é o cérebro do agente, coloco as instruções de como eu quero que o agente se comporte, adiciono algumas ferramentas e também posso vir aqui e conectar ele no Foundry IQ. Foundry IQ, da mesma maneira que o Work IQ, é essa camada de inteligência que a gente tem na Microsoft, que permite conectar os meus agentes do Foundry no SharePoint, em várias fontes de dados. Tá? Eu também, dentro aqui do Agent Service, eu consigo ver, né, todas as interações que o agente teve, então eu consigo ver toda a parte de tracing, as conversas que ele teve, as ferramentas que ele executou, principalmente para a gente poder fazer essa auditoria. Também a parte de monitoramento, consigo aqui monitorar os meus agentes para ver, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de execução, como é que eles se performaram, tá? E também tenho, dentro do Agent Service, aqui a parte do Evaluations. E para quem faz teste de software, né, como é que eu testo a resposta de um agente? Evaluations é a resposta para isso. O Evaluations eu consigo fornecer para ele um Evaluator para ver se a coerência daquela resposta que ele gerou está certa ou não. Por quê? Porque por uma mesma, como a gente está falando em linguagem natural, por uma mesma pergunta a gente pode ter várias respostas e todas elas vão estar certas. Então a gente usa Evaluators conhecidos de cenário. Tá? Para finalizar aqui a minha demo, a gente também tem dentro do Microsoft Foundry o Foundry Control Plane, que é esse painel centralizado para fazer a gestão de agentes. Então, no ponto central, vocês vão ver todos os agentes, todos os projetos do Foundry, e vocês vão poder ver custo, como é que eles estão performando, se eles estão de acordo com o compliance. Tem bastante coisa para a gente empacotar aqui para vocês. Né? Vocês viram ali quanta oportunidade tem. A ferramenta é muito poderosa, muita possibilidade, e aí está a oportunidade para os nossos parceiros poderem auxiliar os clientes nesse trabalho. Toda essa parte de governança, de seleção de agentes, de orquestração, de montar um fluxo de criação de agentes dentro da empresa. Isso não vai, muitas empresas até conseguem fazer, mas aí está a oportunidade de vocês aportarem o conhecimento de vocês de indústria, o conhecimento técnico em serviço para fazer isso acontecer. Perfeito. Acho que aqui mais um caso de uso interessante de como que a gente reinventou o engajamento dos nossos clientes. Mas, Edu, a gente está crescendo, né? A empresa Zava, a gente lançou o Zava Core, foi um sucesso, as vendas subiram, e a gente sabe que existe uma dor do crescimento, e essa dor muitas vezes está nos nossos processos de negócio. Times, ferramentas, pessoas, a gente precisa entender como que a gente utiliza isso, certo? Então, eu queria citar aqui um caso prático de como que a gente mudou a forma com que os processos de negócio trabalham hoje, né? Qual foi o problema, como que a gente adotou tecnologia e a nosso favor para resolver esses problemas. Então, durante esse crescimento, a Zava veio adquirindo algumas companhias, então, diferentes organizações, cada uma com seus RPs, integrando times, e quando a gente fala de back-office financeiro, por exemplo, é um time que sofre muito, certo?
E aí tem duas coisas que geralmente o analista financeiro gosta. A primeira é número e a segunda é Excel. Excel, claro. Então, a gente identificou alguns problemas na reconciliação de contas. Contas a pagar, contas a receber. Uma parte estava no módulo Dynamics, que é nosso principal ERP, a outra parte estava no SAP, e a gente precisava integrar essas questões e ter uma esteira otimizada de back-office. Para isso, a gente criou um agente financeiro dentro do próprio Excel para ajudar a reconciliar essas questões, a categorizar faturas, a entender de onde está vindo o dinheiro, quando está vindo, como está vindo. E esse agente hoje, ele habilitou a gente a criar próximo slide, por favor, um relatório. E nesse relatório, os CFO e os diretores financeiros têm uma visibilidade melhor sobre como que está a reconciliação No pulso do negócio, né? Isso é muito comum. Em geral, o time financeiro pega as informações da semana, do dia, do mês, dependendo do negócio, e manda a informação para todas as áreas de venda, para todos os stakeholders. O que a gente faz aqui agora é tornar esse processo automatizado pelo agente, confere ele para evitar erro e dispara isso para todo mundo de uma forma automática. Desculpa. Muito bom. Ótimo. Acho que falta um pilar para a gente falar da história de sucesso do Zava, que é, de fato, como que a gente está acelerando a curva de inovação, certo? Pois é, a gente precisa inovar. A Zava é uma empresa, vocês viram no vídeo, que inova muito. Como a gente vai fazer isso? A Zava vive de novos projetos e projetos de sucesso. A gente sabe que ideias, por si só, não representam nada, né? E para essas ideias acontecerem e a gente conseguir colocar em prática, a gente precisa de dados. Então, a Zava hoje é uma empresa que vive de dados, né? Então, eu quero mostrar um pouco sobre como que a gente está utilizando o Microsoft Fabric para desenvolver um novo protótipo, um novo produto. Esse produto está sendo liderado pelo time de pesquisa e desenvolvimento. O Carlos Zimmermann está gerenciando o projeto. É uma chuteira inteligente. E essa chuteira é criada para atletas que vão buscar conforto, estabilidade e desempenho. O que você acha? Acho que é um super produto. É meio difícil a gente falar de futebol esse final de semana, É uma chuteira que permite que os jogadores não escorreguem na hora de bater pênalti. É só uma das features. Vamos lá. Vamos lá. Então, chegamos finalmente na tela dos dados. Na tela dos dados. Então, esse aqui é o Microsoft Fabric. Até para contextualizar todos, a Zava sempre teve muitos dados, né? Então, a gente tem dados de sensor, tanto sensores das camisetas quanto dados da nossa loja online, dados do RP. E a gente precisou encontrar uma forma de melhor trabalhar com esses dados, e por isso a gente começou a utilizar o Microsoft Fabric. Que aqui geralmente que a mágica acontece. Então, a gente tem dados que trabalham juntos de diferentes fontes e a gente integra esses dados através do que a gente chama de Event House, que é o nosso link house para dados de streaming. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, como que a gente faz a ingestão desses dados. Eu estou utilizando aqui o Event Stream, eu estou conectando esses dados aqui dentro de um tópico Kafka, né, para os mais técnicos aí. É um tópico que, na verdade, está recebendo dados diretamente dos sensores. Esses dados podem vir das nossas fábricas têxtil, esses dados podem vir das nossas camisetas, esses dados podem vir de diferentes lugares. A gente integra isso dentro do Event House, e além desses dados, a gente consegue fazer um merge, né? A gente consegue unir esses dados com dados que a gente tem do produto. Então, a gente tem detalhes hoje das SKUs, a gente tem detalhes hoje sobre o valor de produto, e a gente consegue obter toda uma análise do catálogo de dados que a gente tem e habilitar, assim, uma análise mais profunda e obter insights mais relevantes. A gente está sincronizando esses dados dentro de um storage, nossa nova geração de storage dentro do Microsoft Fabric, que a gente chama ele de OneLake. Então, o OneLake hoje me permite capturar dados de diferentes fontes externas, fontes das nossas próprias plataformas, mas ele não me deixa sofrer com o overhead que a gente tem de cópia e gestão de dados. Então, um exemplo disso é que parte dos nossos dados está dentro de um bucket S3 da AWS, e eu consegui simplesmente linkar esses dados dentro do meu lake e fazer com que ele correlacione com dados que estão vindo em tempo real dentro das esteiras de gestão do Event Stream. Isso habilita para a gente o coração do Zava, que é o Digital Twin. Então, com o Digital Twin, eu consigo simular o comportamento do produto, eu consigo entender como que o produto ele pode performar em uma determinada vertente. Para eu demonstrar isso, eu vou utilizar um agente. Então, a gente tem o Zava Data Agent, que ele é empoderado pelo Fabric Data Agent. Então, no Fabric Data Agent, basicamente, a minha ideia é fazer perguntas sobre dados brutos, certo?
Então, eu vou exemplificar aqui como que poderia ser uma resposta do agente do Fabric, mesmo sem ter um contexto de negócio. Então, vamos supor que eu faço parte de um time de futebol, o maior time do mundo. Começa a Comentários dessa semana. Termina com S. Eu vou falar que o meu time vai competir no Noroeste e no Pacífico e eu queria entender qual que é a melhor chuteira, qual que é a chuteira ideal para atletas que precisam de conforto, que precisam de equilíbrio, que precisam de uma eficiência melhor. Eu vou pedir aqui para ele retornar esse resultado consultando essas tabelas que eu integrei dentro do OnLake, né? Sem um conceito de negócio, ele vai na verdade misturar conceitos, ele vai tentar entender, ele vai tentar propor interpretações sobre esses dados, mas ele não vai ter um contexto de business, ele não vai ter um contexto de bias, né? Vai analisar o dado puro. Exatamente. Então, eles não representam muita coisa. E agora a novidade que a gente trouxe para o Microsoft Fabric é de fato o IQ. O que é o IQ? O IQ é a nossa camada inteligente, mas agora dentro do Fabric. Então eu consigo correlacionar dados hoje de negócios, né, com essa esteira, com essa engine de dados brutos, e eu consigo ter uma inteligência melhor e o próprio agente ele consegue entender qual que é a melhor forma de retornar esses dados. Então eu vou fazer a mesma pergunta utilizando o Fabric IQ Data Agent, então agora ele tem contexto de negócio, e aí eu vou fazer a mesma pergunta e ele vai conseguir me trazer resultados muito mais eficientes. Tá? Imagina isso para quem está pesquisando um novo produto, para quem quer inovar. Exatamente. Para extrair dado e ter insight muito mais rápido. Exato. Então, como vocês viram aqui, a resposta foi muito mais ampla, muito mais detalhada, né? Isso vai ajudar a gente ajudou a gente, na verdade, no protótipo das chuteiras inteligentes e vai ajudar no lançamento de novos produtos dentro da organização. Não poderia deixar de citar e mostrar como que esse protótipo funcionando na prática. Então, essa chuteira só existe por conta desses dados no Zava, então finalmente a gente consegue trabalhar isso de uma forma integrada. Esses sensores eles estão conectados, então a gente tem realmente o Digital Twin funcionando na prática aqui, e esses agentes estão ajudando o time de P&D a tomar decisões mais inteligentes, baseado nos dados. E aí, como que a gente visualiza isso aqui? Né? Então, a gente tem uma tecnologia hoje da NVIDIA chamada Omniverse. Essa tecnologia está integrada ao Microsoft Fabric através do Power BI. E a gente consegue ter aqui uma clareza sobre e testar de fato esse protótipo. Né? Então, eu consigo entender como que essa chuteira, como que ela está se performando sem ter criado um protótipo físico, né? E basicamente utilizando o conceito do Omniverse aqui para a gente projetar essa solução. Isso funciona muito para manufaturas também, então fábricas e indústrias, né, em geral. Acelerar a prototipagem, né? Qual delas não escorrega quando bate pênalti? Eu acho que é os três. A gente pode dar de presente para o nosso amigo. Muito legal. Pessoal, uma boa ideia aí de como dá para acelerar o processo de inovação, né? Reformular o processo de negócio e inovar também, certo? Exatamente. É isso. Eu acho que essa história do Zava, isso é como a gente aplicou tecnologia de ponta para revolucionar o nosso business. Muito bem. Muito obrigado. Pessoal, palmas para os nossos engenheiros de solução. Viram quanta coisa para juntar em tão pouco tempo. Essa última parte aqui era a aceleração da curva de inovação com a prototipação da chuteira que não escorrega na hora do pênalti, né? Vamos, próximo slide, rapidinho que a gente já está fora do tempo. Aqui o resumo, né? Os 4 pilares que o Leandro e o Jorge mostraram são os mesmos pilares que a Prim mostrou, né? Como a gente pode virar um parceiro frontier, né? Pensar em projetos e serviços onde você enriquece a experiência do funcionário, reinventa o engajamento com o cliente, reformula o processo de negócio, ou seja, conecta os sistemas legados e finalmente acelera a curva de inovação de uma empresa. Pode passar para o próximo, né? Pode passar. Aqui, muito rápido, só o roteiro do que a gente cobriu em todos os produtos, para vocês entenderem assim, a diversidade, a quantidade de coisas de produtos inovadores que a gente está lançando, que a gente tem disponível, que vocês podem trabalhar,
capacitar o time de vocês, tá? A Zava aqui foi desde descobrir uma ameaça competitiva ou uma oportunidade competitiva até a área de P&D, pensar e prototipar um produto. Então a gente conecta muito, de uma forma muito simples, a toda a parte de negócio, toda a ambição humana que a Pri comentou, com agentes, dados e resultado no final. Mas tem um item só que a gente não falou, que é super importante, que permeia tudo isso, pode passar o próximo slide, que é segurança. A gente tem toda a plataforma de segurança da Microsoft, todos os pilares em torno do AI, a gente falou lá, estava o perfil no meio no Copilot, não sei quem notou lá o íconezinho, todas as interações sempre feitas com segurança. Segurança é a principal barreira que os CEOs identificam para a implementação de projetos de AI. Né? E a gente tem isso em toda a plataforma Microsoft permeando todas as soluções. Pode passar o próximo. Então, resumo aí, para vocês se tornarem aí fronteira, né? Frontier. Os 4 pilares, pode passar a animação. Né? A gente tem aí as 3 grandes linhas de produto, AI Business Solutions, Cloud and AI Platforms e segurança, e ali as prioridades que a gente tem nesse ano fiscal, que a gente está trabalhando aí com todo o nosso ecossistema de parceiros. Né? O Copilot, como ele falou, democratizar o acesso a isso, incorporar isso no dia a dia dos profissionais. Tá? M365 e Dynamics como ferramenta de negócio, migração e modernização, ou seja, tem todo um legado de plataformas aí de mainframe, de Unix, de processos de negócio, de sistemas antigos que podem ser modernizados e migrados para a nuvem, tá? E soluções aí que protegem toda essa camada que a gente mostrou para vocês ao longo da demonstração. Pode passar o próximo. Aqui, próximos passos para vocês. Em primeiro lugar, adote. Seja o cliente zero. Tá? Eu trabalhei na Microsoft há 14 anos, voltei tem 4 meses essa semana. Primeira coisa que eu fiz, Copilot de ponta a ponta, né? Passei a usar Edge, Copilot no meu celular, nos meus computadores, adoto. Sempre que eu penso em alguma coisa, eu penso como é que eu resolvo isso com AI, em primeiro lugar, e tenho tido resultados fantásticos assim, no meu dia a dia. Eu fui por muito tempo gerente de produto, analisei muito dado na mão, coisas que vocês viram aqui por agentes. Hoje a gente faz muito mais rápido com o Copilot. Estabeleça o centro de excelência de AI dentro de casa. Né? Teste. Beba seu próprio champanhe, como a gente fala na Microsoft. Né? Construa uma estratégia de AI agêntica. Como eu vou abordar os clientes? Esse é um tema hoje muito quente nas empresas, muita gente falando. Hoje a gente já tem condições de diferenciar a oferta. Vocês viram ali no Foundry o quanto de tecnologia, o quanto de oportunidade tem. Invista no desenvolvimento das habilidades certas. A habilidade certa ela é importante, não é simplesmente ficar lá qual é o modelo certo, né? Modelo A, modelo B, modelo C. Não, mas como usar, como resolver um problema de negócio, como conectar com uma ferramenta de desenvolvimento, como integrar. Vocês viram quanto importante aqui a parte de integração foi, né? Protocolos ali como o MCP conectando a gente a ferramentas. Isso tudo é oportunidade de negócio. E por último, junte-se a nós na sua jornada de AI. Pode passar o próximo. Essa é uma super oportunidade, a gente está num momento da indústria incrível e até para continuar essa conversa aqui, toda essa conversa de inovação, eu vou convidar agora ao palco o Márcio Aguiar, pode passar o próximo slide, que é diretor de Enterprise Sales da NVIDIA, nosso patrocinador aqui do evento de hoje. Nós vamos bater um papo aqui agora rápido sobre inovação, sobre tudo isso que vocês viram. Márcio, bem-vindo!